Hello everyone! Welcome to a new video. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal a gente vai falar sobre o nosso primeiro capítulo, que é o Hi, I'm Eduardo, como vocês viram no vídeo de introdução. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos aproveitar para conhecer quem é o nosso personagem principal. E aí, como é que eu posso dizer personagem principal? Estão lembrados? Main character. Main character. Então vamos descobrir um pouco sobre o nosso main character aqui nesse capítulo 1. E só lembrando o que eu falei no primeiro vídeo, a gente não vai traduzir todo o vídeo, ou melhor, todo o capítulo. A gente vai focar nessas partes aqui que estão coloridas. Então nós temos aqui uma em amarelo, outra em azul, verde, vermelho, laranja e cinza. Nós vamos dar foco a essas partes que estão marcadas. Vocês verão que tem outras partes aqui em negrito, né? Uma com a cor mais forte. Essas partes a gente não vai trabalhar focando nelas, tudo bem? Mas vocês vão ter acesso à tradução de todo esse capítulo, para vocês compararem. Aqui, como eu falei, o objetivo não é traduzir o livro inteiro, nós vamos ver partes desse livro. E também vamos praticar a pronúncia, porque eu vou ler e quero que você leia comigo. Então vamos lá. Primeiro eu quero fazer a leitura completa desse capítulo e você vai acompanhar comigo. Não se preocupe se você não entender tudo de primeira, mas você vai ter esse momento para tirar todas as suas dúvidas depois. Então eu quero que você acompanhe a leitura comigo. Hello guys, how are you today? I'm really fine. My name's Eduardo. I come from Belém do Brejo do Cruz, in Paraíba. But now I live, study and work in Mossoró. It's a city in the state of Rio Grande do Norte. The weather here is hot all year long, which isn't different from where I come from, so I'm already used to it. I'm 24 years old and I'm a college student. I study at UERN. It stands for Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. It's my last semester. I'm really excited about it. As a college student, I have to study a lot. It's good, but it's a bit tiring. Besides, I have a part-time job as a waiter at a snack bar called Facebook. To be a student and a part-time waiter is challenging, especially when I have to study for my exams. This job allows me to earn some money and pay for the things I need. Muito bem, então agora vamos lá, vamos focar nas nossas partes que estão destacadas aqui. Então a primeira parte, ela fala assim, I come from. I come from. Então vamos pegar essa frase e vamos criar alguns exemplos. O que ela quer dizer então? Ela significa que eu sou de algum lugar. Então aqui ele está dizendo assim, ó, eu sou do Belém do Brejo do Cruz, na Paraíba. Então, se você quer dizer de onde você é, você tanto pode dizer I am from, que isso quer dizer eu sou de algum lugar, e também eu posso utilizar a frase I come from, eu venho de. No meu caso, né, eu sou de Mossoró, eu posso dizer I am from Mossoró, ou eu também posso dizer I come from Mossoró. Ok? Quero que você me responda. De onde você é? Responda em inglês para mim. Muito bem. I come from ou I am from. Então aí nós temos, já descobrimos de onde é o nosso main character. He is from Belém do Brejo do Cruz. Em seguida, nós temos aqui, deixa eu só marcar aqui as cores das nossas observações. Agora vamos para a nossa observação de cor azul aqui, vamos lá. Então, dessa vez, ele fala assim, I live, study and work in Mossoró. Eu marquei essa parte porque eu quero que vocês percebam uma coisa importante. As frases em inglês, elas seguem normalmente uma estrutura parecida com o nosso português. E olha só, eu vou colocar aqui uma abreviação que é o
PVC. PVC. Vamos entender essas três letras como o seguinte. O P a gente vai dizer que é a pessoa. Vamos chamar o V de verbo e vamos chamar o C de complemento. Então, ao criar frases em inglês, é importante que vocês pensem nesses três elementos. Por quê? Para que a frase ela não fique quebrada. Para que você não fale apenas usando um verbo, ou fale um verbo sem dizer quem é a pessoa, ou deixe a frase meio vaga, sem colocar um complemento. Então, quando você for criar uma frase, tente lembrar de usar esses três elementos: pessoa, verbo e complemento. Na nossa frase, nós temos isso daí bem claro. Olha só, quem é a pessoa? Eu. I. Qual é o nosso verbo? Aqui nós temos três verbos. Vamos escolher um deles. Vamos escolher o verbo estudar. I study. I study. E agora eu quero colocar um complemento. Eu estudo. Eu estudo. Agora em Mossoró. In Mossoró. Vou colocar aqui abreviado. Então, olha só, nós temos aqui uma primeira frase bem completa com os nossos três elementos. I study in Mossoró. Veja como fica uma frase completa, uma coisa bonita de se ouvir, né? Então, I study in Mossoró. Eu posso trocar esses elementos. Vamos trocar o verbo agora. Vamos colocar aqui eu moro. Então, vai ficar como? I live. I live in Mossoró. E se eu quero dizer que eu trabalho? Vamos trocar de novo o verbo. Vamos colocar eu trabalho. I work in Mossoró. I work in Mossoró. Se eu quiser trocar o complemento, eu quero dizer que eu moro em Fortaleza. Vamos trocar aqui a nossa cidade, que é o nosso complemento. I live in Fortaleza. I live in Fortaleza. Ah, não, eu quero dizer agora que eu trabalho em Fortaleza. Ou melhor, que eu trabalho em São Paulo. I work in São Paulo. I work in São Paulo. Então, olha só na nossa frase. Eu moro, estudo e trabalho em Mossoró. Então, a partir dos próximos capítulos, né, nas nossas próximas frases, vamos tentar lembrar de utilizar esse PVC. A pessoa, um verbo e um complemento. Então, agora, vamos para a nossa próxima marcação. Nós temos aqui a marcação verde, que ele fala assim, olha só. I am 24 years old. I am 24 years old. Eu estou trazendo essa parte para que você entenda uma coisa. Ao falar a nossa idade em inglês, a gente vai utilizar o verbo ser, tá? Então, se eu estou falando sobre a minha idade, eu vou dizer assim, I am. I am. No nosso texto, nós temos a forma abreviada, I'm, seguido da sua idade. Ok? Então, o nosso personagem principal, ele fala, I'm 24 years old. I'm 24 years old. Veja que para dizer a nossa idade, a gente pode simplesmente parar aqui, ó. Eu posso dizer somente o número. Então, eu posso falar assim, I'm 24. E posso parar aqui. I'm 24. I'm 24. Mas, se você quiser dizer anos de idade, aí sim a gente vai dizer tudo. É aquela história, ou tudo ou nada. Então, aqui eu estou optando por nada. I'm 24. Parei, não falei mais isso. Só o número. Ou então, eu vou dizer as duas palavras juntas. Ok? Então, eu vou dizer assim. I'm 24 years old. O que eu não posso falar? Eu não posso dizer só isso, ó. I'm 24 years. Essa daqui eu realmente não vou poder. Aquela história, ou tudo ou nada.
Ou você fala só o número, ou você fala tudo, tá? Então, nessa daqui eu não posso. Essa aqui tudo bem, essa daqui também, ok? Então, se você for dizer a sua idade, você vai dizer como I am, seguido do número. Ou I am, seguido do número, years old. Combinado? Então vamos para a próxima etapa. Na nossa próxima etapa, nós temos aqui a cor vermelha. Deixa eu marcar aqui para a gente se situar. E agora nós temos o seguinte. I'm a college student. I'm a college student. Temos duas observações a fazer. Primeiro é que nós estamos falando sobre profissão. Ao falar sobre profissão, nós necessariamente precisamos colocar um artigo. Esse artigo tanto pode ser o a, como pode ser o an, ok? Depois em outro vídeo eu vou falar qual a diferença de um do outro, mas obrigatoriamente nós vamos colocar um artigo. É diferente do português que eu falo, eu sou professor. Em inglês você vai dizer como se fosse eu sou um professor ou uma professora. Aqui ele está dizendo o seguinte, I am a college student. E aí a segunda observação sobre essa frase é que nós temos um falso cognato. O que é falso cognato? É quando você olha para uma palavra e pela influência da sua língua materna você acha que é uma coisa, mas é outra. Então, college soa muito com colégio, né? Que a gente remete à escola. Só que college significa faculdade do ensino superior. Então, ele é um aluno da faculdade. Não é um aluno do colegial, não é um aluno da escola. Então, ele fala, I'm a college student. Eu sou um aluno da faculdade. Se eu quero dizer que eu sou um aluno, sem precisar mencionar o nível, eu vou dizer como? Eu posso dizer simplesmente assim. I'm a student. I'm a student. I'm a student. I'm a student. Tudo bem? No meu caso, eu vou dizer I'm a teacher. I'm a teacher. Eu sou o professor. I'm a teacher. Tudo bem? Então vamos seguir agora para nossa próxima marcação de cor laranja. Vamos aqui. Então agora nós temos o seguinte: as a college student, dessa vez eu quero falar sobre essa palavrinha aqui, as. Essa palavra as, ela dá a ideia de como, tá? Como. E ela dá a ideia de na função de. Eu falo isso porque nós também temos a palavra like, que quer dizer como. Porém, elas são um pouquinho diferentes. Like, no sentido de como, nós usamos para comparar coisas, tá? Então, por exemplo, eu quero dizer que eu trabalho como professor, ou seja, na função de professor. Então, como é que eu vou dizer essa frase em inglês? Eu vou dizer I work as a teacher. Eu trabalho como um professor. I work as a teacher. Deixa eu trazer mais para cá, porque ficou um pouco oculta a frase. Deixa eu trazer para cá. Então, aqui. Muito bem. I work as a teacher. I work as a teacher. Eu trabalho como um professor, na função de. Já a palavra like, ela significa como, mas no sentido comparativo. Por exemplo, I am like my father. I am like my father. Eu sou como meu pai. Aqui eu estou falando no sentido comparativo, ok? I am like my father. Já que eu trabalho na função de professor, eu vou usar a palavra as. E olha só na frase como é que ficou. As a college student, como um aluno da faculdade, o que acontece? Nós temos aqui a nossa próxima marcação. Vamos ver o que é que ele fala aqui. I have to study a lot. I have to study a lot. A gente sabe que a palavra have,
ela nos passa a ideia de ter, não é isso? Então, por exemplo, se eu tenho um carro, como é que eu vou dizer essa frase? Eu tenho um carro. Vamos pensar aqui na nossa construção da frase. Lembra que nós precisamos ter os 3 elementos? Pessoa, verbo e complemento? Vamos trazer isso de volta aqui. Vamos trazer isso para essa frase. Eu tenho um carro. Eu quero dizer essa frase. Quem é a pessoa que tem? Eu. I. Qual é o nosso verbo? Have. Qual é o nosso complemento? Um carro, não é? Então vamos colocar aí. I have a car. I have a car. I have a car. Então aqui nós estamos falando sobre posse, no sentido de ter alguma coisa. E nessa frase ela está diferente? Está, porque nós estamos falando sobre ter que. Olha só o que entrou nessa frase. Entrou essa palavrinha aqui, to. Dessa vez, quando nós temos have to, nós passamos a ideia de ter que. Ter que. Ou seja, quando nós falamos sobre obrigação. Ah, eu tenho que ir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que, vamos usar essa expressão, have to. Então aqui olha só o que ele falou. Eu tenho que estudar muito. Então nós temos aqui a lot, tá? Então a lot quer dizer muito. E você vai ver essa expressãozinha a lot no final de frases com verbos. Então, eu trabalho muito. I work a lot. Eu estudo muito. I study a lot. Então, como é o sentido da frase? I have to study a lot. Eu tenho que estudar muito. Tudo bem? Então, olha só. São poucas coisas, né? Poucas coisas marcadas, mas como vocês viram, já é muita informação, muito conteúdo legal. Então vamos fazer o seguinte, dessa vez eu vou reler o nosso capítulo 1 e eu quero que você vá acompanhando. Eu vou ler um pouco mais rápido agora, então fiquem atentos. Hello guys, how are you today? I'm really fine. My name's Eduardo. I come from Belém do Brejo do Cruz in Paraíba, but now I live, study and work in Mossoró. It's a city in the state of Rio Grande do Norte. The weather here is hot all year long, which isn't different from where I come from, so I'm already used to it. I'm 24 years old and I'm a college student. I study at UERN. It stands for Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. It's my last semester. I'm really excited about it. As a college student, I have to study a lot. It's good, but it's a bit tiring. Besides, I have a part-time job as a waiter at a snack bar called Facebook. To be a student and a part-time waiter is challenging, especially when I have to study for my exams. This job allows me to earn some money and pay for the things I need. Para completar, para finalizarmos esse nosso vídeo número 2 com o capítulo número 1, a gente vai praticar o shadowing. Estão lembrados do que é o shadowing? A gente já trabalhou sobre isso aqui no canal, no nosso vídeo sobre Reading Club, no nosso clube de leitura. Eu vou ler o texto agora pausadamente e quero que ao mesmo tempo que você ouvir, você repita. Eu não vou pausar, mas você pode fazer isso. Se você sentir dificuldade, sem pausa, eu vou ler, você pode pausar, mas em certo momento eu quero que você faça esse shadowing sem pausa. Então, eu vou ler o parágrafo, ou melhor, o capítulo mais uma vez, e ao mesmo tempo que eu falar, eu quero que você repita, tentando imitar a minha pronúncia. Vamos lá? Hello guys, how are you today? I'm really fine. My name's Eduardo. I come from Belém do Brejo do Cruz, in Paraíba. But now I live, study, and work in Mossoró. It's a city in the state of Rio Grande do Norte. The weather here is hot all year long, which isn't different from where I come from, so I'm already used to it. I'm 24 years old, and I'm a college student. I study at UERN.
It stands for Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. It's my last semester. I'm really excited about it. As a college student, I have to study a lot. It's good, but it's a bit tiring. Besides, I have a part-time job as a waiter at a snack bar called Facebook. To be a student and a part-time waiter is challenging, especially when I have to study for my exams. This job allows me to earn some money and pay for the things I need. Muito bem, então agora chegamos ao final do nosso primeiro capítulo. Fiquem ligados que logo nós vamos dar continuidade à leitura desse paradidático que, como vocês viram aí, está repleto de conteúdos interessantes. Então, a gente se vê no nosso próximo capítulo. Espero que vocês tenham gostado e não percam os próximos capítulos dessa história. So, thank you very much and see you next time.